Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre pecado. Algo que acontece comigo, que acontece com você, porque somos humanos. O problema é que quando a gente se converte, a gente prende que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso é verdade, nós somos mesmo. E todos os nossos pecados que a gente cometeu já foram perdoados. Quando você se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. O problema é que a gente pensa que a partir daí a gente só vai acertar. A gente vai ficar cada vez melhor, cada vez mais santo, e realmente isso faz parte da nossa caminhada. Mas o que acontece que a gente não espera muitas vezes é que essa caminhada de santificação inclui Deus tratar com o nosso caráter. E muitas vezes, para isso, ele traz para fora coisas, defeitos que nós não sabíamos que temos. E isso pode ser devastador às vezes, não por causa dele, mas pela nossa natureza. A Bíblia conta a história de Pedro, e Pedro ele amava Jesus, ele seguia Jesus e ele amava Jesus. E uma vez Jesus falou para ele assim: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, jamais, imagina. Pedro, que andava com Jesus, que amava Jesus, que viu ele salvar pessoas, expulsar demônios, curar enfermos, paralíticos, cego, surdo, todo tipo de maravilha ele viu Jesus fazer. Ele sabia quem era Jesus, jamais ele ia negar. Ele não tinha intenção de fazer isso, mas ele fez. E Jesus falou assim: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele negou as 3 vezes. Você imagina como que Pedro sentiu? Como que ele sentiu a seu próprio respeito? Como que ele podia depois olhar nos olhos de Jesus e falar: Jesus, eu sou seu amigo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Como que ele podia? E isso acontece comigo, acontece com você, mesmo quando a gente tem um coração super, super sincero para servir ao Senhor, a gente erra. Paulo errou, pensando que estava agradando a Deus, saiu matando os cristãos, achando que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus e que estava agradando a Deus. Outro que errou também, pesado, foi Davi. Davi, ele era um homem que a Bíblia considera ele ser segundo o coração de Deus. Porque Deus olhava para o coração dele e se agradava dele. Só que Davi, ele foi capaz de matar um homem para esconder que ele tinha adulterado com a mulher desse homem e que ela estava grávida de Davi e não do marido. Deus lidou com o pecado dele. Deus lidou com ele, confrontou ele no pecado dele. Davi se arrependeu e continuou a relação dele com Deus. E é esse ponto que eu quero te falar. Você pecou de uma maneira que você considera talvez grotesca, talvez de uma maneira que você considera imperdoável, que você nunca imaginou que você faria, assim como Pedro nunca imaginou que negaria Jesus. Algo que você reprova. Eu já fiz isso, eu já fiz coisas que magoaram pessoas que eu amava profundamente. E eu nunca achei que eu seria capaz de fazer isso. Isso me rendeu muitos anos de depressão, porque eu não conseguia me perdoar. E o fato de eu não conseguir me perdoar, eu achava que eu não merecia, assim, ser usada por Deus. Eu não merecia, porque eu não era digna. Uma pessoa capaz de errar com as pessoas, capaz de magoar o coração de Deus dessa forma, uma pessoa capaz de machucar pessoas assim, decepcionar pessoas assim. E eu então comecei a me retirar do corpo de Cristo, querer me afastar, falar: nossa, sabe, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrível, e não conseguia me perdoar. E eu sei que eu não sou a única que sente assim, não. Você sabe por quê? Porque quando a gente erra, nós temos um inimigo que o nome dele é acusador. E ele faz de tudo para que você permaneça nesse lugar de acusação. E não é nem autocomiseração, não é nem sentir pena de si mesmo, é realmente sentir o peso do seu pecado, se sentir indigno, se sentir indigna
e ter tanta vergonha de olhar diante de Deus, de olhar para o Senhor, ter tanta vergonha que a gente não consegue sair daquele momento, mesmo que a gente ore e que a gente saiba na nossa mente que Deus nos perdoou, a gente não consegue se deslocar daquele momento traumático onde que a gente se deparou com a nossa própria carnalidade. O próprio Adão, que tinha uma comunhão perfeita com Deus ali, quando ele pecou, a primeira coisa que aconteceu, Deus perguntou para ele: Adão, cadê você? E Adão responde: Senhor, eu me escondi. Tive medo e me escondi. Por que ele teve medo e se escondeu? Porque ele sabia que algo tinha mudado na relação dele com Deus. Ele sabia que ele estava em pecado. Ele não sabia exatamente o que era pecado, mas ele sabia que algo estava errado. Ele sabia que ele tinha errado, ele tinha desobedecido. Enfim, isso acontece com você, acontece comigo. E a gente precisa entrar em alinhamento com aquilo que Deus diz a respeito de você quando você peca. Se o seu arrependimento ele é genuíno, ele é verdadeiro, o seu perdão, o perdão de Deus para com você, ele é imediato. Você é imediatamente perdoado por Deus e a sua relação com ele restaurada imediatamente por causa do sangue de Jesus. Você sabia que não tem pecado que você possa fazer que seja tão sujo, que que o sangue de Jesus não possa lavar? Não tem pecado que seja tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar. E como que você acessa essa limpeza e esse perdão? Se arrependendo, confessando para Jesus o seu erro, e você precisa tomar todas as atitudes necessárias para que esse erro não se repita. O perdão de Deus é imediato, mas não é arrependimento genuíno se você é leviano e você faz e faz de novo e faz de novo e não toma nenhuma providência para caminhar em sentido oposto à sua escolha ruim. Você precisa fazer tudo que está ao seu alcance para ir na direção diversa. Se necessário mudar de emprego, mude de emprego. Se necessário mudar de cidade, o pessoal aqui da minha cidade, todo mundo já me conhece, que a galera que eu ando aqui, a gente fuma a gente é muito doido, a gente quando eu encontro eu não dou conta, então muda de cidade. Eu tô com essa namorada, ela é muito gata, nossa, eu não dou conta, quando ela põe a mão em mim eu fico doidão. Termina. Sabe, se é um namoro que não tá te levando para perto do Senhor, em santidade, se é um emprego, no meu emprego tem umas falcatruas lá, a gente é obrigado a lesar o cliente, a tirar dinheiro dele. Se é assim, abre mão do emprego. Você crê que Deus pode te arrumar um emprego melhor? Você crê que Deus pode te arrumar uma mulher que, em vez de te levar ao pecado, te leva para a santidade? Você crê que Deus pode te arrumar amigos que fazem você crescer na fé? Você ama mais essas coisas que você tem na vida? Você ama mais a presença do Senhor? Talvez o seu pecado é algo assim que humanamente você não dá conta. Talvez você tenha um vício tão grave, tão profundo, de uma droga tão forte que você não dá conta. Só que você não está sozinho nessa batalha. A Bíblia fala que o Senhor Deus, ele fortalece os joelhos trôpegos, ou seja, aquele joelho que tá fraco. Você tá querendo caminhar, você tá querendo andar, mas as suas pernas estão fracas, você não tem firmeza nos seus joelhos. O Senhor fortalece os seus joelhos, ele te fortalece na caminhada. A Bíblia fala assim, para você se voltar para Deus, e ele também, você se achega a Deus e ele se achega a você. Quando você faz um movimento contrário ao pecado, mas em direção a Deus, Deus imediatamente faz um movimento na sua direção. Ele é o pai do filho pródigo. Aquela parábola que tem na Bíblia que fala do filho pródigo, que saiu, foi lá, comeu com comeu não, ele estava alimentando e cuidando dos porcos.
Esse filho pródigo estava alimentando e cuidando dos porcos, vivendo na miséria porque já tinha gastado toda a fortuna. Ele lembrou, porque se eu estivesse na casa do meu pai, eu estava melhor do que aqui. Mesmo os empregados na casa do meu pai têm uma vida muito melhor do que eu tenho aqui. Vou voltar para casa do meu pai. Essa parábola está falando de você, está falando de mim, está falando de nós, seres humanos, que precisamos nos arrepender da lama, que a gente refestela nessa lama, que a gente deita e rola, como diz, né? Na lama, a gente precisa sair dessa lama, abrir mão disso e correr para os braços do Pai. E o Pai está te esperando de braços abertos para que você arrependa. Não há pecado sujo o suficiente que Deus não consiga te perdoar e te limpar. Não há vício que é tão forte, que Deus não consiga te libertar. Você não está falando com um amiguinho, você não está falando com a mamãe, com o papai, com o coleguinha, você está falando com Deus, Criador do céu e da terra. Ele tem condições, ele tem poder para fazer, para operar infinitamente mais de tudo que você imaginar ou pedir. Então, se você é essa pessoa que pecou, que errou, se arrependeu, seja que você está numa situação de acusação constante, lembra que o diabo é o acusador. Cala a boca dele, não entra em concordância com ele. Não concorda com o que ele fala, porque se você concorda com a acusação do inimigo, você está facilitando o trabalho dele para ele. Não concorda com ele, concorda com o que Deus fala. Deus te chamou, te escolheu sabendo o que você iria fazer. Quando Deus te chamou, ele sabia quem você era, sabia dos seus erros, sabia dos seus defeitos e dos erros que você ia cometer, mas ele não desistiu, ele não mudou de ideia. Ele te chamou sabendo quem você é. Então, faça uma oração, seja você uma pessoa que pecou e está debaixo de acusação, arrependa, muda a direção. Se você é uma pessoa que converteu, mas não está conseguindo se libertar do pecado, toma todos os passos necessários para abrir mão desse pecado e clama a Deus, ora, jejua. Às vezes a sua situação é um processo. Você está disposto a passar por esse processo? Você está disposto a pagar um preço para essa libertação? Sim, que Jesus tem poder, Jesus lá na cruz já te deu autoridade, mas muitas vezes a libertação é um processo. Você vai ser treinado nesse processo a usar a autoridade, a abrir mão, a fechar portas que você precisa fechar, para ir na direção do Senhor. A relação e o perdão é instantâneo, mas às vezes a libertação é um processo. Você está disposto a pagar o preço desse processo? Espero que sim. Ore a Deus, peça que Ele te ajude. Deus te abençoe.